Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Leonardo Rassi. Esse vídeo tem o intuito de explanar, nas entrelinhas, uma postagem minha feita nessa manhã, por volta das 8h30 da manhã, ok? Que diz assim: pregar para quem já vai no templo religioso, entre parênteses, comunhão, do grego koinonia. É fácil, difícil é pregar em outros lugares, longe de, abre aspas, altas performances, fecha aspas, de poder também, e de mídias sociais. Apacentar as 99 ovelhas, entre aspas, já acostumadas, nesse ambiente, é fácil. Difícil é ir atrás das ovelhas perdidas, exclamação. O cajado tem dois lados, e aqui eu ressalto apenas o lado, que é o que é para puxar, o para trazer, e não para ficar segurando para bonito. E assim eu concluo esse trecho, da postagem. Porém, o que resulta? Muitas pessoas têm dificuldade de interpretar, elas não têm o zelo, elas não têm a paciência e o discernimento, de compreender o que se quer dizer nas entrelinhas, até mesmo de questão de conceitos e definições de termos, as pessoas têm dificuldade. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo, porque essa postagem minha nessa manhã resultou em uma pessoa, por questão de ética, não cabe aqui também falar o nome, mas em si pegar esse exemplo aqui para trazermos para uma verdade prática, e ciência nesse vídeo, resultou em uma pessoa ofendida que me mandou mensagem no privado do WhatsApp, um áudio, alegando que eu postei essa postagem diretamente para ela, ofendendo ela, caluniando ela, difamando, esses sentidos, sendo que a postagem, como podem ver, não tem nenhum específico, para alguém, para algum ministro, alguma entidade, tá? Então, o primeiro conceito aqui, tá, que eu quero trazer é sobre a palavra igreja, porque quando essa pessoa se deparou com a postagem, ela comentou lá, ela fez o seu comentário super equivocado, tá? Posteriormente eu fui lá e expliquei de uma maneira amistosa, amigável, o sentido do seu equívoco, mas essa pessoa, ela apagou o seu comentário, ela deletou o seu comentário, Então não temos essa prova, que essa pessoa fez isso, mas na sua mensagem para mim no privado ela alegou que tem os prints, mas isso não vem ao caso, Eu quero trazer o entendimento dessa postagem para todos, ter o entendimento e não se ofenderem, como essa pessoa, Eu não quero que as pessoas se ofendam, ainda que tenhamos o respaldo bíblico, a autonomia e a autoridade, muito embasamento, para expor a palavra a tempo e fora de tempo, exortar, aconselhar, admoestar, ainda que tenhamos, vamos lá. O conceito da palavra igreja, por que eu quero trazer isso? Porque ela falou assim, imaginou se todos fossem chamados para fora, Então temos pessoas que fazem serviço dentro e tem pessoas que fazem fora e cada um no seu quadrado, tá? Foi isso mais ou menos que ela falou. Então precisamos entender o conceito de igreja, cuja essa palavra tem uma etimologia. O que é uma etimologia? A sua raiz, a sua essência, da onde surgiu essa palavra, igreja. Então nós precisamos entender que temos uma palavra em português, o termo igreja, porém nos escritos originais das Sagradas Escrituras, essa palavra é escrita no grego koiné, porque nós temos uma Bíblia João Ferreira de Almeida e dentre outras editoras, que é apenas uma tradução do que realmente é o
autógrafos, manuscritos da Bíblia, das Sagradas Escrituras, né? O livro de regra de fé e prática de todo cristão, tá? Da religião cristã. Então a palavra no grego lá se encontra como eclesia, tá? Do grego, né? A palavra igreja em português, na Bíblia, é eclesia, que é uma combinação, tá? Da preposição. A palavra eclesia em si é um composto, tá? Um substantivo composto, porém é formado por uma preposição do grego ek, tá? Juntamente com o verbo kaleo, tá? Esse verbo kaleo, do grego kaleo, significa chamo para fora, eu chamo, tá? E unindo a preposição com o verbo fica eclesia, tá? Chamados para fora. Mas aonde é que está inserido? Qual é o contexto? Qual é o panorama? Qual é o pano de fundo que originalizou a palavra eclesia, igreja, né? No nosso português, eclesia no grego. A origem está inserida na história, no contexto da democracia ateniense, né? Ali na Grécia, na origem política, ou seja, a palavra igreja, né? Em português, mas agora vimos que no grego bíblico é eclesia, ela tem uma origem e cunho político, tá? Por quê? Foi feita menção da palavra eclesia, chamados para fora, porque era para os habitantes das cidades, né, saírem das suas casas para se reunir em uma praça, como se fosse no comício hoje em dia, né, quando os vereadores fazem as suas campanhas, suas reuniões ao ar livre, né? Então, ali em Atenas, eram chamados, né, eclesia, as pessoas que saíam das suas casas para se reunir e tratarem sobre a administração, né, a prefeitura ali, a administração, a gestão da cidade, tá? E também, né, originalizou a palavra idiotes, né, que no português hoje é idiota, né? Então, eclesia eram os chamados para fora, aqueles que queriam se envolver com os aspectos administrativos da cidade. E idiotas eram aqueles que se privavam, que se afastavam da gestão pública, né? Então, nós temos esse sentido da palavra igreja, que é apenas reunir-se, tá? E nas passagens bíblicas, tá, nós vamos ver sempre empregado esse substantivo composto grego, eclesia, quando as pessoas se reuniam para prestar culto, né? Vamos, né, botar aqui no contexto histórico ali, temos também termos já no Antigo Testamento do hebraico, tá? Mas no Novo Testamento, vamos pegar a partir de Atos, né, dos apóstolos, onde eles se reuniam e foram cheios do Espírito Santo e se formou a igreja primitiva, né, por exemplo. Então a igreja sempre foi se reunir para aprender, para estar envolvido com a gestão, né? Então aqui nós temos uma gestão religiosa, uma gestão de culto, né? Eclesia. Bem sabemos que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, templos de pedra. Isso está escrito em Atos 17, 24. Porque somos templo do Espírito Santo. Então não faz sentido, né, alguém se ofender e afirmar, como essa pessoa afirmou no seu comentário, né, que as coisas funcionam somente em uma instituição religiosa com CNPJ, cultos com dia, endereço e hora marcada. Uma vez que em 1 Coríntios 6,19 vai nos dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, não precisa ter teologia,
não precisa ser um erudito, não é muito difícil de entender isso, né? A pessoa não precisa ter de teologia, não precisa ser um estudioso da palavra para entender esses conceitos, né? Basta ter um pouco de vontade e compromisso com a Bíblia que carrega para entender que igreja é a comunhão, a koinonia, que bem está empregada na minha fala, no texto que postei. Está lá na segunda linha, entre parênteses, comunhão. Estou me referindo à comunhão, estou me referindo à doutrina, né? Outro conceito que muitos líderes e também todo aquele que professa a fé mediante a Bíblia Sagrada precisa entender o que é doutrina. Não vamos entrar em detalhes aqui, isso fica para um próximo vídeo, ok? Porque a tônica aqui é referente à apologia e à defesa, né, sobre a postagem que fiz por volta das 8h30 da manhã, que ocasionou uma pessoa ofendida querendo me processar por conta dessa postagem, ok? Então, por isso estou trazendo a explanação do que significa a postagem, para que não haja margem de dúvidas e ofensas aleatórias, ok? Então, nós vamos entender, vamos resumir aqui de novo, que a palavra de Deus nos ensina a nos reunirmos como igreja, tá? Todos têm o Espírito Santo, se reúnem para aprender, para estar por dentro da gestão eclesiástica. Uma vez que as pessoas se reúnem, seja em um templo, seja como na Bíblia, assentado numa pedra, numa montanha, ou na praia, ou à beira de um rio, ou debaixo de uma árvore, ou em uma praça aberta, pública, né? Não somente restrita entre quatro paredes, né? Com CNPJ, com endereço, não restritamente a isso, né? Uma vez que as pessoas se reúnem, é para aprenderem. Aprenderem o quê? Aprender as verdades fundamentais de regra, de fé e prática, para aplicarem em suas vidas, né? Então aqui nós temos uma grande problemática, não vou me estender, né? Esse é um assunto longo, mas nós vamos ter embasamento. A Bíblia vai nos amparar, né, para falar isto aqui, de que sempre houve um confronto, né, contra falsas doutrinas, preceitos, estatutos de homens que não são correspondentes, concernentes aos ensinamentos de Jesus Cristo e dos apóstolos, ok? Então, uma vez que a pessoa se reúne, seja num templo religioso, seja em ar livre, seja em uma casa, desde que aprenda, está tudo ok, mas uma vez que ela se reúne e não aprende, ocupa-se, né, o seu tempo com outras questões administrativas que não são concernentes à sã doutrina, a regra de fé e prática, está perdendo tempo, está equivocado e a culpa é do líder, né? E a palavra também vai nos dizer que há, né, líderes, cães gulosos que só querem se aproveitar, agir de má fé e se aproveitar da ignorância das pessoas, né? E bem, vamos ver uma condenação no livro de Apocalipse, né? Se eu não me engano é 2:6 ou 6:2, né? Vai falar a respeito dos nicolaítas. O que significa a palavra nicolaíta? A arte de enganar leigos. Então Deus reprova a pessoa, o obreiro, que se diz que é aprovado, apto a ser líder e guiar, e não tem domínio, não tem ciência e preparação para ensinar. Ele está correndo sério risco de ser um guia cego, guiando cegos, né? Então nós temos todo esse embasamento para poder ter a liberdade de expressão nas redes sociais, fazendo aquilo que temos como ossos de ofício, né? Como popular, como dizer popular, né? Ossos do ofício, porque eu atuo nessa área, eu trabalho com essa área, né? E preciso expor, né, para todo e qualquer indivíduo o que as Sagradas Escrituras ensinam, ok? E concluo esse pensamento, essa exposição, tá?
com as palavras do apóstolo Paulo, segundo Gálatas 4,16. Fiz-me vosso inimigo por apenas falar a verdade? Ok? Graça e paz a todos, né? Espero que possam compreender, tá? Na íntegra, né? O que quer dizer a postagem, para que não mais pessoas, né, se ofendam e venham a querer me processar, né? Porque nós vamos ver ali no finalzinho da postagem que fala sobre cajado, né? Então, assim, o cajado ele tem dois lados, né? O que é o cajado, né? Quem que segura o cajado? Um pastor, um líder, né? Que está ali apto a cuidar de um rebanho. E um dos lados do cajado ele tem uma volta, né? Como o texto diz, que serve para trazer, para puxar, para guiar, direcionar. Mas é só esse o papel do pastor, do líder que cuida da ovelha? Não, né? Porque bem sabemos que aonde tem um rebanho, tem um lobo, tem um urso, as ovelhas correm perigo, né? Então, por isso é de suma importância, né, assumirmos a responsabilidade, ter o caráter, né, e a integridade em expor a verdade, doa o que doer, porque a Bíblia vai dizer que estamos a caminho do quê? Uma apostasia, muitos vão abandonar a fé, né? Já está acontecendo, já vem de séculos passados, né? Uma briga ferrenha, né, por darem ouvidos a falsos profetas, por estarem dispersos nessa batalha, nessa luta, né, com distrações, né? Então nós vamos ver aí muita falta de discernimento nessas reuniões, né, que chamam de igreja em templos, né? Essas reuniões estão aprendendo o quê, né? Então é preciso ensinar a palavra, a verdade, né? É isso que a palavra de Deus ensina e é isso que eu estou me referindo na minha postagem, onde digo que é fácil estar ali, né, em um culto com dia e hora marcada. Porém, né, entretanto, o difícil é o quê? Ter o caráter, né, ter o compromisso e saber manejar a palavra, né, saber servir a palavra com compromisso, né? Então, isso tudo é o que a palavra ensina, tá? E isso tudo nas entrelinhas é o que eu falei, né? E isso serve para todo e qualquer indivíduo, tá? Então, só para deixar aqui mais claro, né, que não é diretamente para alguém, né? E concluo, tá, esse pensamento, e em breve teremos novas exposições, né? Porque devemos ganhar tempo na palavra, né? Não é tempo cantando música circular, música gospel, não é tempo fazendo teatro, porque a palavra diz ide pregar, não ide cantar, ide dançar, ide fazer teatro, né? Essas coisas aí, tá? Fique na paz.